Os sindicatos trabalhistas começaram a ser organizados durante a Revolução Industrial, no século XVIII, na Inglaterra, para defender os interesses dos empregados. De lá para cá, acumularam conquistas e também dificuldades. Hoje no Brasil, segundo dados do Ministério do Trabalho, existem mais de 17 mil sindicatos ativos, que movimentam cerca de 4 bilhões de reais por ano, apenas com a contribuição sindical. Mas como são criados os sindicatos e de que forma eles agem? É o que vamos mostrar a partir de agora. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre o funcionamento dos sindicatos e a relação com os trabalhadores. Está na Constituição Federal. Ninguém pode ser obrigado a se associar ou a permanecer associado. A Carta Magna também determina que as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados, judicial ou extrajudicialmente. Para falar sobre os sindicatos trabalhistas, eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça Ângelo Fabiano Farias da Costa, presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, e também João Pedro Ferraz dos Passos, advogado especialista em Direito do Trabalho. Sejam bem-vindos ao artigo 5º. Procurador, gostaria que o senhor começasse explicando para a gente qual é a definição legal de sindicato. Os sindicatos são associações que têm por principal objetivo defender interesses econômicos ou profissionais de pessoas que exercem atividades profissionais ou econômicas idênticas, conexas ou similares. Essa reunião de pessoas pode ser por categoria profissional, quando pessoas desempenham profissões semelhantes, por categoria profissional diferenciada ou por atividade econômica, que são os sindicatos dos empregadores. Então, todos eles têm o interesse principal de defender os interesses daquela categoria que eles representam. Doutor João Pedro, e qual é a função de um sindicato? Que tipo de apoio ele oferece aos trabalhadores? O sindicato pode ajudar os seus filiados, tanto o sindicato da categoria econômica quanto do procurador, de várias formas. Mas, principalmente, o sindicato que representa empregados, né? Eles são os melhores e os mais qualificados intermediários entre os empregados e os empregadores, para defender o interesse dos empregados. Então, eles servem como intermediário, e aí não só em relação aos empregadores, mas também são intermediários em vários setores, até mesmo em relação ao Estado, em relação ao interesse dos empregados, em muitas das atividades. E se você trabalha com carteira assinada, já reparou que uma vez por ano aparece um desconto no seu pagamento? É a contribuição sindical obrigatória, que está prevista na Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT. No Distrito Federal são mais de 100 mil trabalhadores no setor do comércio. Todos eles fazem a contribuição sindical de uma só vez. Parte desse valor é repassado ao Sindicato dos Empregados no Comércio. Em contrapartida, o sindicato presta uma série de serviços à categoria. Nós temos advogados, nós temos médicos, nós temos odontológico, dentistas, aliás. Nós temos toda uma equipe dando essa assistência, esse atendimento ao trabalhador. O valor recolhido das empresas é em janeiro. Já para trabalhadores autônomos e profissionais liberais, o prazo vai até o último dia útil de fevereiro. Para os empregados e trabalhadores avulsos, o recolhimento é feito em abril. O valor da contribuição é referente a um dia de trabalho ou funcionamento da empresa e é dividido da seguinte forma: 60% vão para o sindicato que representa a categoria, 15% para a federação, 5% para a confederação e 20% para a conta especial Emprego e Salário. Vai para o governo, uma conta especial do governo voltada a auxiliar na empresa, tipo FAT, conta trabalho e emprego. Tem essa função de sustentar programas governamentais nessas áreas. Procurador, os sindicatos são mantidos apenas com a contribuição sindical? Não, hoje os sindicatos são mantidos com 4 tipos de contribuições. Existe, de fato, a contribuição sindical obrigatória, que é o chamado, apelidado como imposto sindical, mas também tem outras contribuições que também são objeto de receita do próprio sindicato. Temos a contribuição assistencial, que é aquela contribuição decorrente das negociações coletivas, de acordos coletivos, de convenções coletivas de trabalho, que são negociações que os sindicatos participam, representando toda a categoria, e que a partir daí
por trazerem benefícios e direitos aos trabalhadores, aos empregados que são representados por eles, eles fixam uma contribuição assistencial. Temos também uma contribuição confederativa, prevista constitucionalmente e com o objetivo de manter o sistema confederativo de representação sindical. E temos, por fim, a mensalidade dos sindicatos, que é uma contribuição que é cobrada apenas dos trabalhadores que são filiados aos sindicatos. E como é que é definido onde esse valor vai ser aplicado, doutor João Pedro? Quem é que define isso? Os sindicatos, principalmente depois da Constituição de 88, eles receberam, né, uma autonomia para gerir as suas contas, para estabelecer suas normas estatutárias, suas eleições. Então, os sindicatos é que definem onde serão aplicados esses valores e são aplicados na prestação de serviço aos próprios filiados, né? Então, assistência jurídica, alguns sindicatos dão assistência médica odontológica, tem sindicatos que proporcionam cursos de treinamento na profissão e alguns até servem como também uma agência de recolocação dos empregados que estão em busca de trabalho. Doutor João Pedro, e uma crítica comum é que, apesar dos sindicatos arrecadarem muito dinheiro, muitas vezes os sindicalizados têm dificuldade em acompanhar o emprego dessa verba. Eles podem cobrar aí uma prestação de contas dos sindicatos? Eles podem acompanhar de perto? Não só podem, como devem, né? Eles não, na verdade, eles não têm, talvez não tenham dificuldade, eles talvez não tenham esclarecimentos, não sejam devidamente convidados e convocados para as assembleias dos sindicatos, onde nos estatutos geralmente tem o Conselho Fiscal, tem a prestação de contas, e eu acho que os filiados devem sim comparecer ao sindicato e cobrar da direção, dos seus colegas que estão dirigindo a categoria, a prestação de contas de tudo que é arrecadado pelo sindicato. E quem é responsável por fiscalizar tanto a ação dos sindicatos quanto a aplicação dessa verba, procurador? É o Ministério Público do Trabalho. Nós temos uma atuação forte com relação a essa questão da aplicação das verbas sindicais, mas sempre com respeito à liberdade dos sindicatos. A Constituição da República de 88, ela trouxe essa vedação de interferência nos sindicatos, algo que não ocorria antes de 88. Só quando há indícios de abusos, seja na representação sindical, ou seja, por malversação das verbas dos próprios sindicatos, o Ministério Público do Trabalho pode atuar e, de fato, intervir, seja por meio de interposição de ações judiciais. Chegou o caso até de haver a destituição de diretorias por malversação das verbas sindicais, mas isso é uma excepcionalidade. De certa forma, o Ministério Público do Trabalho ele tenta fazer com que aquela situação que eventualmente esteja inadequada seja regulada para que o sindicato mantenha seu fluxo e para que seja assegurada a sua autonomia e também a questão da alta administração do próprio sindicato. Nós temos uma pergunta feita por um telespectador. Vamos conferir. Como funciona a contribuição sindical? Todo mundo é obrigado a pagar? Doutor João Pedro, como é que fica? O imposto sindical, todos são obrigados a pagar. Isso decorre da lei e há um desconto, uma vez por ano, de um dia de salário de cada trabalhador. A contribuição sindical do filiado ao sindicato, ele é obrigado a pagar por força do estatuto. Agora, se ele não for formalmente filiado ao sindicato, ele deve pagar as contribuições assistenciais previstas nas normas coletivas. Existe aí um grande debate, né, se o não filiado ao sindicato é obrigado a pagar esta contribuição assistencial. E o Ministério Público tem, às vezes, se voltado contra isso, combatido isso, e o sindicato, por sua vez, dizem que isso é uma interferência na autonomia do sindicato. Então, existe esse debate, se as contribuições assistenciais impostas em convenções coletivas obrigaria a todos os empregados, independente de estar formalmente vinculados ao sindicato. Mas aqueles que são sindicalizados, esses são obrigados, sim, a pagar a contribuição. E o imposto sindical também é uma obrigação decorrente da lei, todos devem pagar. Procurador, no caso do imposto sindical, a gente mostrou que de quem é trabalhador com carteira assinada é descontado direto na folha do pagamento. E dos outros, profissionais liberais, autônomos, empresas, como é que é feito esse pagamento? Essa contribuição ela é feita por meio de uma guia de recolhimento da União para que isso seja gerado e seja recolhido ao poder público para essa conta que vai com relativo ao imposto sindical. Tá? Com relação às próprias mensalidades dos autônomos que são filiados, eles fazem o recolhimento perante o próprio sindicato respectivo. Bom, vamos a mais uma pergunta feita nas ruas para ser respondida aqui no estúdio. Se já existe um sindicato da minha categoria,
posso criar outro no mesmo local? Doutor João Pedro, isso é possível? Infelizmente, eu digo infelizmente porque sou contra, a Constituição Federal estabelece uma unicidade sindical, ou seja, só pode ter um sindicato de uma categoria na mesma unidade municipal. Então, no mesmo município, não pode ter dois sindicatos da mesma categoria. O ideal é que pudesse ter, para que representasse os trabalhadores, aqueles que efetivamente tivessem a maior representatividade, tivessem a maior credibilidade. Mas há uma vedação constitucional de criação de mais de um sindicato em uma unidade da federação, que é dividida em municípios. Procurador, e onde não tem um sindicato ainda, qual é a exigência legal para se criar um sindicato? O primeiro passo para se criar o sindicato seria fazer uma assembleia, tá? Se criar uma associação, e daí partiria para um registro civil de pessoas jurídicas. Tem que haver esse registro no cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Depois tem que haver uma assembleia para que seja realizada uma votação para que de fato se crie esse sindicato, e essa documentação tem que ser juntada e solicitar a sua criação, o seu registro perante o Ministério do Trabalho e Emprego. Esse registro não é autorização de criação, ele tem como finalidade apenas o que o doutor João Pedro falou, verificar o respeito à unicidade sindical, que de fato não pode haver dois sindicatos representativos da mesma categoria numa mesma base territorial. Então, por isso há um controle hoje pelo Ministério do Trabalho que não é chamado uma autorização, não corresponde à autorização, mas apenas um controle para que seja de fato respeitado o princípio da unicidade sindical, de manter apenas um sindicato em cada base territorial. Nós vamos a um rápido intervalo, artigo 5º, volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Aqui no estúdio eu recebo João Pedro Ferraz dos Passos, advogado especialista em Direito do Trabalho, e Ângelo Fabiano Farias da Costa, presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. No programa de hoje, a gente conversa sobre os sindicatos trabalhistas. E nós temos mais uma dúvida de uma telespectadora. Vamos ver. Sou filiada no Sindilub. Aí, se eu mudar de estado, eu gostaria de saber se eu tenho que me filiar em um outro sindicato. Doutor João Pedro, o que dizer para a Maria Isabel? Sim, a Maria Isabel deve estar afiliada no sindicato da sua categoria. Se ela mudar de município e lá tiver um outro sindicato, ela deve se filiar. Se o sindicato dela for de amplitude mais do que um município, às vezes tem sindicatos de âmbito estadual, então ela já está afiliada ao sindicato estadual. Em qualquer município que ela esteja, ela estará afiliada ao seu sindicato. Procurador, e normalmente como é a abrangência dos sindicatos? Municipal, estadual, federal, como é que é normalmente? É comum, tem sido uma representação à base territorial municipal, mas não há nenhum tipo de vedação. Existem sindicatos municipais, existem sindicatos estaduais e até sindicatos nacionais. Então, o mínimo que a Constituição prevê é a base territorial do município, mas maior do que isso, o Estado ou até em âmbito nacional, pode haver sindicatos, sim, de âmbito nacional ou estadual, sem problema nenhum. Vamos conferir a última pergunta feita nas ruas. Uma pessoa pode ser filiada a mais de um sindicato? Doutor João Pedro, isso é possível? Nada impede em que ele tenha 2 empregos, 2 profissões, pertença a 2 categorias. E aí ele pode ser filiado no sindicato das suas categorias. Agora, para uma categoria só, seria até impossível, porque não teríamos 2 sindicatos na mesma base que possibilitasse a ele se sindicalizar. Agora, procurador, acontece muito também da pessoa não ser sindicalizada. Nesse caso, como é que é a ação do sindicato? Quando ele defende uma causa, por exemplo, vale para todo mundo ou só para quem é sindicalizado? Como funciona? Aí está a principal diferença, Flávia, entre associações e sindicatos. As associações, elas só representam aqueles seus associados. Os sindicatos, eles representam a categoria inteira. Quando eles sentam à mesa de negociação com empresas ou com sindicatos empresariais e firmam acordos ou convenções coletivas de trabalho, eles também firmam bases, direitos, benefícios para trabalhadores que não são filiados aos sindicatos. E por isso aquela celeuma, aquela controvérsia que já foi trazida por doutor João Pedro, a respeito da obrigatoriedade ou não de contribuição de trabalhadores não sindicalizados sobre determinadas verbas, seja a contribuição associativa, seja a contribuição confederativa, porque de fato o trabalhador, em determinadas situações, ele tem aquele bônus que é trazido a partir de uma atuação da entidade sindical nos acordos, nas normas coletivas de trabalho. E os efeitos de uma ação que o sindicato é o autor são diferentes, doutor Pedro? O sindicato pode
ajuizar, representar individualmente os seus associados, e aí a representação terá efeito de uma ação individual comum. E ele poderá também representar os seus filiados em o que se chama de substituição processual. O sindicato substitui a categoria toda ou todos os seus filiados. Então, ele pode entrar com uma ação pleiteando o direito de toda uma categoria. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu esta legitimidade do sindicato de representar toda a categoria, independente de estar filiado ou não. Além disso, o sindicato também é o legítimo representante dos empregados nas ações coletivas, nos dissídios coletivos, que visam a criar normas e condições de trabalho específicas de cada categoria. E quando a ação é impetrada pelo sindicato, ela corre mais rápido na justiça ou segue o mesmo trâmite? O fato de ser interposta pelo sindicato, ela não tem um trâmite diferente, né? Os trâmites diferentes das ações são exatamente, às vezes, por idade, quando o empregado busca salários retidos, ou quando o processo tem que se desenvolver em processos já de empresas em processo falimentar. São esses casos em que a empresa distingue o rito das ações. O fato de ser ajuizada pelo sindicato não a diferencia das demais. Se me permite, tem até um pleito do Ministério Público do Trabalho que já foi feito perante o Conselho Nacional de Justiça, de que seja dada uma prioridade na tramitação dessas ações coletivas, sejam ações interpostas pelo Ministério Público do Trabalho ou pelos próprios sindicatos profissionais, porque são ações que elas têm o potencial de beneficiar diversos trabalhadores, diversas pessoas, e isso acaba também diminuindo a judicialização e o alto índice de processo que nós temos no judiciário brasileiro hoje. Então, tem se trabalhado para se haver um fomento ao que o juiz julgue com mais rapidez e que ele tenha até uma pontuação diferenciada para efeito de cumprimento de suas metas. É isso que se tem trabalhado. Mesmo com todos esses benefícios, o sindicato não pode obrigar ninguém da categoria a se filiar a ele ou multar se a pessoa quiser sair do sindicato, não é mesmo? Não, de modo algum. De modo algum. É assegurado pela Constituição o princípio da liberdade sindical. Então, o trabalhador, tanto na associação como no sindicato, ninguém é obrigado a filiar-se nem a manter-se filiado. Qualquer conduta contra isso fere o princípio da liberdade sindical e pode ser denunciado ao Ministério Público do Trabalho para que, de fato, seja respeitado esse direito constitucional de cada trabalhador em se filiar ou não ao respectivo sindicato da sua categoria. Agora, doutor João Pedro, a gente já falou aqui que o sindicato tem autonomia para representar os trabalhadores. Sim. Mas, por exemplo, eles estão ali tentando tomar uma decisão, os trabalhadores decidem por uma coisa que vai contra o que o sindicato está pregando. Como é que fica nesse caso? Geralmente, os estatutos devem ter uma previsão de uma conduta da categoria, como, por exemplo, inclusive, fazer uma Assembleia Geral, destituir a diretoria. Quer dizer, todos esses comportamentos devem, obrigatoriamente, estar nas normas estatutárias do sindicato. Evidente que, se não tiver em lugar nenhum nos estatutos, busca-se, então, a aplicação analógica das leis, até com a busca de uma decisão judicial que proteja o interesse da categoria. Isso não é raro, de você ver o interesse, às vezes, da categoria entrando em conflito com quem dirige a entidade. Procurador, e em algum caso a ação do sindicato pode ser considerada abusiva? Por exemplo, se a justiça determina uma coisa e o sindicato não cumpre, como é que fica? Pode acontecer. Isso acontece em muitos casos no exercício do direito de greve, em que o sindicato, não há o cumprimento daqueles requisitos da lei da greve, tá, que são vários requisitos lá previstos, e a Justiça do Trabalho declara a abusividade daquela greve e determina o retorno da categoria à atividade. E muitas vezes o próprio sindicato não cumpre isso e há uma aplicação de fato, uma multa para o sindicato por ele não ter cumprido a determinação judicial. E aí quem paga é o próprio sindicato e não os trabalhadores? Quem paga é o próprio sindicato, que acaba, de certa forma, refletindo no bolso do trabalhador, porque é ele que garanta a sustentabilidade financeira do próprio sindicato. E como os sindicatos são vistos pela sociedade? A nossa equipe foi às ruas para conferir as opiniões. Eu trabalhei 30 anos, eu nunca vi uma ação real de um sindicato dos trabalhadores defendendo alguma coisa nossa. A ideia central do sindicato é a coletividade, os direitos na sua essência, então eu creio que ajudam sim. Deixou muito a desejar com relação a esses acordos todos, que você não vê realmente um efeito legal. E o sindicato ele veio para nos defender e nos apoiar em algumas situações
em alguns aspectos que nós queremos melhorar o nosso trabalho, o nosso dia a dia. Quando a gente tem uma base que por trás da gente ali possa defender os nossos direitos, a gente se sente mais seguro, né? De ter pelo menos uma esperança de ter os seus direitos correspondidos. Doutor João Pedro, as pessoas acompanham o que os sindicatos fazem ou só se lembram deles em época de dissídio coletivo ou em época de demissão? Vejam que as opiniões são, né, as mais diversas, né? É claro que tem categorias que são muito mais ativas e que acompanham o desenvolvimento das atividades do sindicato. Outras categorias são um pouco mais apáticas. Mas o que é importante o trabalhador saber que o sindicato é ele próprio, ele tem que ir para as assembleias do sindicato, ele tem que ir para as eleições do sindicato, escolher os seus representantes, ir para dentro do sindicato e também se colocar à disposição do sindicato para representar os seus colegas de trabalho. Então, o sindicato, ele é feito pelos trabalhadores. Se ele não funciona, a culpa é da própria categoria. A categoria não está participando direito, né? Não está participando direito, exato. Agora, a gente ouviu aí também algumas críticas, procurador. Quais são as maiores dificuldades hoje de um sindicato? Quais são os maiores problemas que eles enfrentam? Primeiro tem essa questão da legitimidade da categoria, né? O sindicato ele tem uma série de funções, de atribuições, e que nem sempre eles conseguem atender a esse clamor da sua categoria e conseguir atender os interesses. O certo é que há algumas dificuldades hoje na questão da representação sindical. Os sindicatos têm passado por várias dificuldades em âmbito até político e tudo, nessa questão do retrocesso de direitos sindicais. Há a tendência agora de se apresentar, tramitando na Câmara, um projeto muito perigoso negociado sobre o legislado, que apesar de dar uma maior autonomia aos sindicatos, o que pode ser visto como um ponto positivo, mas ele acaba permitindo que sindicatos com pouca representatividade sejam cooptados pelos sindicatos empresariais ou por empresas com alto poder econômico e acabem por firmar normas que hoje são normas que trazem uma menor proteção ao trabalhador do que aquela prevista na consolidação das leis de trabalho. Então, são problemas que são vivenciados pelos sindicatos hoje atualmente. De fato, as opiniões, como o doutor João Pedro já ressaltou, são bastante controversas. Há pessoas que entendem a importância da participação do sindicato e outras que acham que realmente não estão sendo objeto de uma boa representatividade pelos seus respectivos sindicatos. Então, para encerrar o programa, eu gostaria de saber de vocês qual é a importância de ser sindicalizado. Doutor João Pedro. Olha, a importância de ser sindicalizado é exatamente de se sentir representado junto aos seus empregadores, né? De ter um legítimo representante para defender os seus interesses. Então, evidentemente que o empregado, quando ele é sindicalizado, quando ele é filiado ao sindicato, ele está pagando a sua filiação, ele tem muito mais interesse de participar das eleições, das assembleias da categoria, de acompanhar o andamento das negociações coletivas entre o seu sindicato e os seus empregadores. Então, a importância do sindicato é fundamental, nós já vimos aí no decorrer do programa. E para que o sindicato seja importante, é necessário que o empregado seja filiado ao sindicato e participe da sua organização. E para o senhor, procurador? O sindicato tem uma importância vital dentro do direito do trabalho e para os trabalhadores. Ele é o ser coletivo que representa, de fato, aqueles trabalhadores que conseguem brigar em pé de igualdade com o poder econômico, com o empresariado. Tanto que hoje é obrigatório na realização de acordos e convenções coletivas a participação de sindicatos de trabalhadores. Então, é importante, como o doutor João Pedro falou, que o trabalhador passe a participar mais dos sindicatos, venha a acreditar mais na representatividade sindical, cobre que o sindicato realmente busque a melhoria das condições de trabalho, se filie, participe de assembleias, participe de eleições, seja mais ativo de uma forma geral, porque os sindicatos vieram para justamente tentar buscar melhorias na condição social do trabalhador. Então, se algo tem de errado, a gente tem que lutar para construir essa melhoria. E isso só parte de uma participação mais ativa e efetiva do trabalhador na vida sindical. Bom, e com essas constatações, o artigo 5º de hoje está chegando ao final. Doutor João Pedro, procurador Ângelo, eu agradeço muito a presença de vocês aqui conosco.
E eu agradeço também a você que nos acompanha. Continue conosco na TV Justiça. Participe enviando a sua sugestão de tema para o e-mail artigo5@stf.jus.br. E para rever os nossos programas, é só acessar tvjustiça.jus.br. Até o nosso próximo encontro.